tema de hoje é a ação da prece, transmissão do pensamento. Nós temos que entender algumas questões básicas antes de que nós iniciemos a nossa leitura. Por exemplo, o que é um pensamento? O que é uma oração? O que é uma prece? E o que é a transmissão do nosso pensamento? A transmissão do pensamento, ela é o ato de que quando nós pensamos em alguém ou pensemos em determinada situação, coisa, o nosso pensamento ele é transmitido através da nossa glândula pineal e a outra pessoa envolvida nesse pensamento ou nessa situação, ela pode captar ou não isso. É por este meio da transmissão do pensamento que por vezes nós pensamos em determinada pessoa e logo na sequência ela nos liga, ou nós pensamos em alguém e essa pessoa chega na nossa porta. O pensamento é transmitido através do fluido cósmico universal, o fluido que envolve o nosso corpo físico, o nosso corpo etéreo, e esse fluido envolve todo o universo, da mesma forma que o peixe é envolto pela água. Ele caminha, ele nada, ele percorre o seu trajeto através da água, e o nosso pensamento, através do fluido cósmico universal, que nós viemos estudando isso ao longo do tempo, ele também percorre isso de uma forma diferente. Sempre que uma pessoa ora, que ela faz uma prece, e essa prece vem do seu coração, do fundo, com sentimento, não uma simples prece decorada, essa prece, ela abre uma verdadeira clareira no céu. Legiões de bons espíritos, conforme o adiantamento e o merecimento da pessoa que pede e da pessoa que vai receber essa energização, esse pedido beneficiário, eles se movem de forma instantânea a tomar as devidas providências. E falando em oração, prece, o que significa orar? Já falamos isso anteriormente. Orar é um verbo saído do latim, orare. Orare significa falar, ou seja, todas as vezes que nós oramos, nós estamos falando com Deus. A prece é a invocação aos bons espíritos através do nosso pensamento. A prece se dá antes de ser dita pela boca, através do nosso pensamento, do nosso sentimento. E nós, através da literatura espírita, sabemos que a prece é vida, pois se a prece é antes um pensamento, nós sabemos que todos nós somos o que nós pensamos. Se eu penso que eu sou uma pessoa derrotada, que eu sou uma pessoa feliz ou triste, eu vou ser exatamente o que eu pensar. O meu pensamento vai emitir essa vibração através do fluido cósmico universal e, por magnetismo, essa situação, essa condição chegará até mim. Então, tendo com base esses conceitos, vamos iniciar o nosso estudo. A ação da prece, transmissão do pensamento. Capítulo 27. A prece é a invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter o objetivo de um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós podemos orar por nós mesmos ou por outra pessoa, pelos vivos, ou podemos orar por um ente querido já desencarnado. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos, reportadas a Deus. Quando alguém ora
para outros seres que não sendo diretamente a Deus, ora para um anjo da guarda, um santo, alguma, não importa a nomenclatura que a pessoa utilize, exato, uma entidade, recorrendo a esses intermediários ou intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue ao nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nós achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, um impulso, uma emissão. Ele é o veículo do nosso pensamento, como o ar é o veículo para o som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo de que as do fluido cósmico universal se estendem por todo o infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, em outro planeta, outro orbe terrestre, outra condição de matéria mais densa ou menos densa, tanto faz. O pensamento para qualquer um, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de forma instantânea entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o local onde ela se encontra. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação vai sobretudo com as vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer essa ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de ser subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-lo eficaz. Então, nesse primeiro trecho que nós lemos, nos foi explicado a forma que essa comunicação, essa prece, ela é transmitida. E também nos foi dito que a prece possui basicamente 3 objetivos. O objetivo de pedir algo, o objetivo de agradecer a algo e o objetivo de glorificar. Ou seja, em geral, as preces são para pedirmos alguma graça, pedirmos uma certa condição em prol de nós mesmos ou em prol do outro, em prol de alguém desencarnado ou encarnado, tanto faz. Nós podemos ter um segundo objetivo que vem a ser o do agradecimento e o motivo de glorificar. Em geral, todos nós oramos muito mais por pedidos, às vezes egoístas, ou às vezes por coisas que não são saudáveis a nós mesmos. Poucas vezes, ou o que deveria ser na maioria das vezes, a prece como agradecimento. Deixa eu só te pedir um minutinho. A Cris comentou aqui que travou. Será que é só para ela, pessoal? Vocês estão conseguindo assistir certinho? Sim, estamos vendo.
Mateus Tá. escreveu. Ok. Ok. Se em duas partes, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Através da prece, o homem, a criatura humana, consegue criar um vínculo melhor, um vínculo energético, digamos, um canal através do qual os bons espíritos conseguem nos inspirar bons conselhos, por exemplo, ou boas inspirações. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste, porventura, se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que lhe atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos que ele se estragou. Ele destruiu a própria saúde e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento e de dor. Este homem terá o direito de se queixar, se ele não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir a todas as tentações. Então o Evangelho nos traz o exemplo de uma criatura humana que por tempos teve um hábito que ele sabia, tinha consciência de que esse hábito estragaria a sua saúde de alguma forma, prejudicaria o seu corpo, tendo consequências desse mal, ele pratica a prece em desespero, em último momento. Mas fica claro que através da prece ele poderia ter vencido esse mau hábito. Através da prece ele conseguiria a força necessária. Se em duas partes se dividem os males da vida, numa constituída dos que o homem não pode evitar, e as outras das tribulações que ele se constitui a causa primária. Pela sua incúria ou pelos seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas próprias aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é o que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades. Não atrapalharíamos e não agravaríamos as enfermidades que resultam dos nossos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se pudéssemos colocar um freio na nossa ambição, não teríamos que temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, nós jamais teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, senão seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se o mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Ou seja, de forma imediata, aquele que ora, seja
qualquer uma dasquelas 13 intenções básicas que nós comentamos antes, de forma instantânea, ele obtém já uma recompensa. Desde que seja uma prece pura, obviamente. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor, com o mesmo fervor e a confiança que somente nascem os dos sentimentos da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas pelos lábios ora unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente, isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outro, fala da preferência às daqueles cujo proceder sentem-se há de ser mais agradáveis a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece como ação magnética, se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Olha que interessante. Exercendo sobre os homens esta ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Ou seja, no exato instante de uma prece, caso por alguma razão a pessoa... vamos voltar um pouco. A prece, ela recebe um impulso magnético. Através desse impulso, que é mental, ela chega até o seu destino. Caso, por alguma razão, a pessoa a qual vai orar, por exemplo, eu vou orar pela Ana Paula, mas eu estou muito fraco, muito triste e com a minha energia muito baixa. A Ana Paula é uma pessoa pura e de bom coração, por exemplo. E eu também sou, por exemplo. Nesse caso, de forma momentânea, os espíritos podem, no momento da prece, me auxiliar, me inspirando, me fortalecendo, para que esse meu pensamento positivo em prol da Ana chegue até ela com uma maior intensidade. O homem que não se considere suficiente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Esse é um trecho muito interessante. Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa ruim. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu como demais, às vezes, tenho meus defeitos. Então eu não vou orar, porque eu não sou um ser digno. Não. O homem que não se considere suficientemente bom para realizar uma prece em prol do outro, não deve jamais deixar de orar para o bem do próximo, com a ideia de que não é digno e de não ser escutado. A consciência de sua inferioridade, a consciência dos nossos erros, constitui sim uma prova de humildade. Grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção da caridade de quem o anima. Seu fervor e a sua confiança são em primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos. Acredita ser possível sobrepor a vontade do Eterno.
Ou seja, toda prece é bem-vinda. Toda prece, ela é ouvida, ela é atendida conforme o merecimento de cada um e conforme o quão nobre é esse pedido, né? Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em um uníssono. Mas que importa seja grande o número das pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente ou por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como pessoas egoístas, enquanto 2 ou 3 pessoas ligadas no bem, no amor e na caridade, por uma mesma aspiração, oração, quais verdadeiros irmãos em Deus, é a maior força da prece que lhe dirijam do que uma ou de 100 pessoas. Então, esse trecho também é muito interessante porque ele nos fala que uma prece em comum, uma prece coletiva, uma reunião como essa que nós estamos fazendo, ela tem a capacidade de atingir de uma forma mais qualitativa, digamos assim, desde que todos estejam numa mesma vibração energética, no mesmo objetivo. Quem pensa, já que a prece começa no nosso pensamento, assim como as nossas atitudes, se eu for dar um soco aqui na Ana Paula, eu pensei em dar um soco antes de agir. Então, quando a gente toma uma atitude errada, na verdade nós pensamos mal, nós pensamos errado e depois nós agimos. Quem pensa não é o corpo físico dela, não é o meu corpo. Quem pensa é o nosso espírito e a nossa alma. E esses nossos pensamentos sempre viram as atitudes. A oração, a meditação é tão importante para o ser humano quanto a nossa alimentação. Nós sentimos a fome porque o nosso corpo físico, ele percebe que o estômago está vazio, que faz horas que eu não me alimentei, que a minha glicose está baixa, ele vai emitir um sinal para o nosso cérebro e vou sentir fome, é um sintoma. Aí eu vou comer. A prece é tão importante quanto o arroz e feijão de cada dia. Mas a prece, nós esquecemos muitas vezes de alimentarmos o nosso espírito. Nós lembramos quando nós já estamos no fundo do poço, quando nós já estamos distantes. Então, a prece, a meditação, alguma prática edificante, seja qual for a que você mais se identifica, ela tem a mesma importância que a nossa alimentação. Nós devemos ter cuidado com as preces decoradas. O trecho que nós estudamos hoje no Evangelho, ele foi muito claro com relação à prece que se inicia no nosso pensamento. Se eu for orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Ou se eu orar: Pai nosso que estás no céu, eu tenho a conta para pagar, o pneu do meu carro eu tenho que pegar no borracheiro, eu tenho que trocar blá 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 blá. É uma coisa. Agora, se eu fizer uma oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Pensando
no que eu estou dizendo, em cada frase, sentindo em primeiro lugar antes de falar, tem outro significado. Uma sai só dos nossos lábios, outra sai da nossa alma, do nosso espírito. Também nos ficou claro quando Cristo disse que nós não deveríamos ser como os hipócritas que rezam e gritam nas esquinas das sinagogas, pois a prece deles era só através dos lábios, para alimentar o próprio orgulho, o ego, muitas vezes para obter uma vantagem, mas as suas atitudes eram incondizentes com a sua fala. Nós temos que orar também através das nossas atitudes. Foi dito: preguem o Evangelho, caso seja necessário, utilizem palavras. A gente pode fazer uma releitura dessa frase. Orem, caso necessário, mexam os lábios. Por quê? Eu posso fazer uma prece do fundo do meu coração e 5 minutos depois eu ficar com aqueles pensamentos ruins e alimentando eles e deixando, por exemplo, que uma onda negativa daqui ou dali me afete. Ou seja, eu tenho que ter uma linha reta, uma mesma conduta de pensamento, de fala, de atitudes. Isso auxilia muito. A mesma coisa que Cristo falou com relação a quem prega ou reza apenas para alimentar o seu próprio ego ou para ser visto, reza de uma forma hipócrita. A mesma coisa acontece com o adultério. O adultério pode acontecer através do pensamento. Assim como um milagre pode acontecer através do nosso pensamento. Porque no momento em que eu penso, meu Deus, me auxilia nesse momento em prol do Joãozinho, do Pedrinho, do fulano. Por essa razão, ele não está compreendendo o que está fazendo. E eu faço um pedido do fundo da minha alma. Imediatamente, todo o meu campo energético, ele é afetado por esse pedido. Eu vou vibrar em prol de outra pessoa, eu vou receber uma injeção de fluido cósmico universal, né? Mas se eu orar da seguinte forma: eu quero que o Joãozinho tenha muito azar na vida dele, eu quero que o Joãozinho sofra isso, aquilo, que quebre o negócio dele. No momento que eu sinto raiva, ódio, todos os meus centros de força, os meus chakras, eles já vão desalinhando automaticamente e eu começo a ficar com aquela aura vermelha, aquela coisa estranha. Então, é instantâneo. A nossa conexão com os espíritos evoluídos se dá através do pensamento. Sempre temos aquela velha frase, né? Orai e vigiai. Que os bons espíritos nos inspirem sempre. Se nós mantivermos o nosso pensamento uníssono, no bem, calmo, tranquilo, a gente tem maiores condições de percebermos essas inspirações dadas através do pensamento pelos bons espíritos para nós. A ligação energética entre o nosso mentor espiritual e nós se dá através do pensamento. A ligação energética a um obsessor que tenta me torturar pela noite, tirar a minha paz ou destruir a minha encarnação, também se dá pelo pensamento. Você permitiu isso,
Tem aquela frase que o Divaldo disse uma vez: cada um tem o obsessor que merece e cada um tem a companhia espiritual que merece, conforme os nossos pensamentos, que são a nossa fonte criadora. E para encerrarmos, eu encerrar pelo menos a minha parte, a prece, como ela é através do nosso pensamento, ela pode ser feita em silêncio. Algumas pessoas sentem-se à vontade em orar falando, produzindo som. Outras pessoas se sentem mais à vontade em uma condição, uma posição de meditação. A prece pode ser curta. Quando uma mãe pede por um filho no hospital: Deus, por favor, salve a vida de meu filho. Essa prece, ela tem um envio de energia tão forte, uma ligação fluídica tão forte, imediatamente as providências são tomadas. Ou ela não precisa falar nenhuma palavra. Em pensamento, a mãe, por exemplo, pode pensar no auxílio espiritual e energético para o seu filho. E esse será feito da mesma forma. Eu não sou pai, a Ana é mãe, então ela deve entender um pouquinho mais disso do que eu para poder falar. E sempre que você orar, Cristo nos disse: ore em secreto no seu quarto. Quando ele diz isso, em secreto no seu quarto, ele quis dizer: ore fechado. Olhe para você em primeiro lugar. Fechado nos seus pensamentos. Isole os pensamentos aleatórios, os problemas. Às vezes é tão breve o momento de uma prece. E esse momento tem que ter o máximo da nossa dedicação. Nós, através do exercício da nossa mediunidade, diariamente, às vezes sofremos uma ou outra influência negativa por nossas falhas morais. Por muitas vezes somos agraciados por ótimas e incríveis, boas inspirações, bons pensamentos e boas percepções através dos bons espíritos. E sempre que você perceber um pensamento ou um sentimento que vem de forma repentina, busque observar quais eram os seus pensamentos anteriores. Então, a mensagem de hoje basicamente é que as nossas preces sejam feitas em um primeiro momento pelo nosso coração, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Em segundo lugar, podemos emitir algum som, mas que sempre tenha a nossa mais profunda intenção no bem, no agradecimento. E se sobrar um tempinho, podemos pedir alguma coisa. A mensagem é essa e espero ter sido claro. Acho que agora a Ana Paula vai fazer algumas considerações dela também. E se alguém tiver alguma dúvida, pode, por favor, escrever ali que na medida do possível a gente vai responder. Então, eu gostaria sim de fazer um comentário, Alisson, de algo que me surgiu aqui enquanto tu falava, enfim. Da seguinte forma, de que uma sugestão, né? Eu estava pensando para mim começar a agir assim, a partir daqui em diante,
porque nem sempre a gente age de imediato, assim, a gente ora, pede, tendo o desejo que aconteça aquilo que a gente está pedindo, orando, e às vezes a gente se esquece que aquela não necessariamente é a melhor opção para nós. Nós somos limitados de pensamento, de intenções, de vontades puras. Nem sempre a nossa vontade é a mais apropriada para a condução da nossa evolução. E se aquilo não aconteceu daquela forma que pedimos, com certeza tem o porquê maior de não ter acontecido. Então que a gente fique alerta, fique receptivo para que, se aquela situação pontual que pedimos não se desenrolar daquela forma, a gente perceba o que em torno daquilo aconteceu. Porque quem sabe aconteceu algo que fosse para o nosso melhor, né? Não imediato, né? De imediato a gente pode ficar de repente chateado, achando que, né, que o meu desejo não foi atendido, eu não sou merecedor, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas na verdade tem um porquê maior de tudo, e às vezes não cabe a gente entender, né? E também não desanimar porque a nossa vontade imediata não foi atendida, né? É alguma coisa que surgiu comigo e para minha postura, e pensei em compartilhar com os amigos, com os irmãos, para que, quem sabe, auxilie, né, na nossa evolução. Até porque isso que a Ana